Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma grande aula para vocês, uma aula do bloco de atendimento bancário, mas também que faz parte do marketing, né? Que é um assunto muito interessante, um assunto chamado de etiqueta, né? E aí, professor, nós temos aí vários conceitos de etiqueta, nós temos várias denominações de etiqueta, mas eu vou usar uma própria, minha, do professor Luiz, para poder retratar a introdução dessa aula. Gente, etiqueta, educação. A pessoa que tem etiqueta, uma pessoa educada, uma pessoa que sabe se portar, sabe se comportar, sabe se vestir, entre outras, uma pessoa educada. Professor, por que, professor, que esse assunto está sendo cobrado em concurso público? Muito simples, né? O órgão, né, e a banca examinadora quer saber se você tem aí regras básicas de educação. E eu vou dizer para vocês o seguinte, que nessa aula, é claro que o correto é que todo mundo já saiba todas essas regras de comportamento que eu vou apresentar para vocês, mas tem algumas coisas que vai te surpreender. Vem comigo, etiqueta, né? Vamos lá, pequena introdução para a galera, né? Etiqueta, essa aqui é uma aula com muitos exercícios. Este assunto aqui é um assunto fácil, um assunto que você tem que dar prioridade, um assunto que você tem que se colocar como meta, tem que colocar meta para você. Eu não posso errar esse assunto, cara, que é um assunto muito fácil, pô. Se você errar um assunto desse, você vai se cobrar bastante. Você não pode perder pontos nesses assuntos, né? Vem comigo, etiqueta profissional. A etiqueta empresarial permite ao profissional tornar-se agradável, viver com mais segurança e espontaneidade. Ela mostra que a boa apresentação pessoal, tanto no que se refere a atitudes como o modo de se vestir, é o resultado de um balanceamento ideal entre o bom gosto e o bom senso. Olha que coisa interessante. Então, a etiqueta, né, nada mais é que um balanceamento entre o bom gosto e o bom senso. A mesma capacidade que o profissional tem para ocupar o cargo deve transparecer na sua preocupação em se autoproduzir para exercer a sua função adequadamente. Então está aí a questão da etiqueta, né? Muito interessante isso, tanto por questões aí de comportamentos e atitudes e como também a maneira de se vestir, né? E aí, professor, eu quero o conceito agora, conceito de etiqueta. Inclusive o seguinte, eu já vi várias questões de concurso sendo cobrado esse assunto aqui, exatamente com essas palavras, ou seja, aqui é estudar na fonte, cara. Então as bancas examinadoras utilizam esse texto base para a elaboração de suas provas. Vem comigo, etiqueta, conceito, oficial. É um conjunto de regras cerimoniosas. Professor, regras cerimoniosas, né? Regras de cerimônia, né? Ou seja, regras de comportamento, né? Regras de se cumprimentar as pessoas, regras de elogiar, regras de conversar, regras de você se vestir, se portar, regras de atitude, isso que vem a ser etiqueta, né? Por isso que a gente vai ter várias regras aqui, a gente vai falar várias coisas aqui importantes, né? De novo, é um conjunto de regras cerimoniosas de trato entre as pessoas e que são definidas a partir do bom senso e do bom gosto. Regra principal, gente. Etiqueta sempre vai ser definida a partir do bom senso e o bom gosto, como uma espécie de código do qual visa estabelecer convivência harmoniosa em grupo, imprescindível na vida e também do mundo dos negócios. Ser competente é primordial para ter sucesso em qualquer carreira, mas saber se portar em qualquer situação que se apresente é a mesma forma importante, né? Eu vejo muito isso, né, gente? Tem pessoas super competentes, né? Mas o cara é um chucro, né? O cara desculpa aí, o cara não conhece, ele não sabe se portar. E o que acontece quando a pessoa não sabe se portar? O que acontece quando a pessoa não sabe se portar, cara? Ela vai se diminuindo. Ela vai sendo excluída, ela não vai ser ela não é levada em consideração. Por exemplo, uma coisa que eu observo particularmente, claro que nós vamos estudar isso com mais detalhes nessa aula, é o seguinte: você está conversando com uma pessoa, tá? Vem uma terceira pessoa e interrompe a sua conversa. Gente, eu acho isso o cúmulo, né?
Outra coisa que, uma regra que eu levo muito em consideração, você está conversando com duas pessoas, né? A pessoa fala, aí você fala, e na hora de você falar, a pessoa te interrompe, ou seja, te corta. Ok, ou seja, gente, é outra regra. Eu mesmo, o que eu faço? Eu já bloqueio a comunicação com essa pessoa, não quero mais falar, não vou conversar com quem? Com uma pessoa que só fala, não sabe ouvir, né? E nós temos que ter o quê? O canal de comunicação. Apesar que o professor Luiz, eu tenho uma postura pessoal, eu costumo mais ouvir do que falar, né? Exercícios, vem comigo. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturário. No âmbito empresarial, o conjunto de regras cerimoniosas, tá, de trato entre pessoas, por meio do qual se informa aos outros que está se preparando para o convívio harmonioso do grupo e que trata também do comportamento social, é denominado, vamos lá, outra coisa, né? Então, esse aqui é o quê? Esse aqui é o conceito básico de quê? De etiqueta, tá? Etiqueta empresarial. O texto aqui contribui muito para a nossa aula, porque também como comportamento social, né? Comportamento social. O comportamento social é muito importante, gente. Olha, eu falo para você que eu vivo de educação, eu sou professor já há mais de 25 anos, lidando com alunos, com pessoas de várias formações diferentes, e infelizmente eu tenho que falar isso para vocês. O que acontece, gente? O nível educacional familiar vem diminuindo ao longo do tempo. Então vai tendo uma precarização do comportamento das pessoas, né? E, gente, de lá vem só diminuindo. Então esse negócio aqui, ó, de comportamento social, tá? As pessoas não têm, tá? Não tem. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e peço licença para vocês para convidar vocês a conhecerem o nosso super curso básico para o concurso do Banco do Brasil 2018. Como vocês bem sabem, o edital do Banco do Brasil está publicado e nós aqui do Lá Concurso nós não podíamos ficar de fora dessa seleção, até porque nós temos uma tradição. De 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil. Não é agora que nós iremos aí ficar de fora. Concurso do Banco do Brasil, edital publicado, edital na praça aí. Quero dizer para vocês o seguinte, nosso curso é um curso básico, porque essa seleção do Banco do Brasil ela veio muito diferente. Tudo leva a crer que será carreira administrativa com foco em informática e claro, informática vai ser a matéria aí base desse concurso. Infelizmente, nós fizemos uma reunião com a nossa equipe de informática e nós resolvemos não atender esse módulo de informática. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer para vocês o seguinte, quer fazer um curso básico, esse curso com a qualidade dessa videoaula para você pontuar, então acesse lá concursos, é apenas 10 parcelas de R$15. Lá você vai ter aulas completas de língua portuguesa, atualidades do mercado financeiro, conhecimentos bancários, matemática, probabilidade e estatística aqui no Lá Concurso, todos esses módulos por apenas 10 mensalidades de R$15. E um grande detalhe, tá? Um grande detalhe. Fiz um compromisso com o pessoal, com nossos alunos do Banco do Brasil. Se nós tivermos aí 100 matrículas no concurso do Banco do Brasil, o professor Luiz Antônio de Carvalho se compromete em oferecer para vocês uma super revisão de informática nesse edital, de 5, 6 horas aí com um dos nossos mestres, né? A gente vai providenciar. Bacana? Então eu espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.